E falar em desgraça, antes você estava narrando alguma vez que deu algum acidente feio? Tava. Eu tenho uma no local, que foi um tal, o Jeff Krosnoff, em Toronto. Caralho. Esse foi um acidente. Bravo. Foi em 96. Oval? Foi um pouquinho antes do Alê. Não, era rua. Era rua. Tinha uma reta. E aí, no final da reta, ele bateu numa roda. Um carro foi embora, pegou bandeirinha. Duas pessoas, eu acho. Pegou em duas pessoas. Um morreu, o bandeirinha. Acho que os dois morreram, não foi não? Acho que só foi um. E o Jeff Krosnoff, que era um piloto. Caralho. Esse cara morreu. E eu lembro que nessa corrida, ainda era meio que liberado mostrar imagem. Tá. Isso já era no SBT, isso foi em 96. Eu já vi tudo no YouTube. No YouTube em Toronto. O Alê nasceu uma semana depois desse acidente, porque eu lembro que eu fui para as Olimpíadas de Atlanta. Qual piloto que morreu? O Jeff Krosnoff. Eu não lembro dele. Eu lembro do Greg Moore. Então, esse eu também tava. Mas ele narrou algum acidente grave. Mas esse eu tava... O Greg Moore eu tava aqui no estúdio. Eu não tava lá. Esse do Jeff Krosnoff foi o único que eu tava lá. Teve um também, um Rodrigues, um uruguaio que morreu num treino em Laguna Seca. Era uruguaio ou paraguaio? Era uruguaio. Uruguaio? Era uruguaio, o Rodrigues. E teve um outro também que eu tava aqui, mas o único do local foi esse Jeff Krosnoff. A do Greg Moore foi feio, que ele bateu de lado. Ali, assim, nossa senhora. Ali a gente narrava ao vivo, porque a corrida ia no ar às 11 horas da noite no SBT, um compacto de 1h15. Uhum. Então a gente narrava ao vivo. Tá. E naquela época eu já era o último a apagar a luz, né? Eu era o último que estava ali, estava cumprindo o contrato. E aí eu ficava narrando sozinho. E quando dava a bandeira amarela, foda, né, quando dava a bandeira amarela, eu parava para juntar, né? Porque tinha que dar 1h15. E eu tava narrando para papai, e era eu e um produtor, que era editor também, e a turma do Switcher. E quando aconteceu o acidente, aí parou, né? Mas bandeira amarela, ligou, parou. né? Aí eu já virei pro produtor e falei assim, levanta as imagens do Greg Moore, que esse morreu. Nossa, esse já morreu, se ligou, sabe? Aí falou assim, pô, foi? Eu falei assim, esquece. Esse morreu. Não tinha jeito. Ele bateu da mureta. Assim. E na hora que tava capotando, caiu assim, de capacete primeiro no chão, sabe? Assim, não, acho que ele deu uma porrada na mureta chapado. Ele foi, mas na hora que ele tava rolando, ele deu. Também, bateu de capacete no muro. Quem segurou ele, o carro todo, foi o capacete dele, assim, sabe? Naquela época não tinha o Santo Antônio. Tinha o Santo Antônio, mas era grama, né? Afundou. Era grama. Ai, cara. Era grama. E era longo, foi Fontana. Era um espaço longo, assim. Deve ser foda. O carro foi quicando assim, né? Eu lembro, e ele deu chapadão E no do Senna, eu fazia Jovem Pan, né? Eu tava fazendo Indy e fazia boletins de Indy na Jovem Pan. Quem fazia era o Flávio Gomes, na AM. Aí eu lembro que na noite anterior, veio um amigo meu de Goiânia, o Fred, com a namorada dele na época, vieram aqui para São Paulo, eu morava ali nos Jardins, num flat, e saímos eu, minha mulher e os dois e tomamos fechamos o bar. E esse dia que a gente fechou o bar é muito engraçado, porque tinha um casal numa mesa do lado e fechou o bar junto com a gente. Uhum. Aí acabou, então vamos embora. Aí o cara veio na nossa mesa e falou assim, gente, me ajuda aí. Aí eu falei assim, o que aconteceu? O que você quer, né? Cara, a mulher tá bêbada demais, conheci ela essa noite, não sei aonde mora, não sei nada. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, como é que quer que ajude? Vou te ajudar como aqui, então. Pô, eu lembro aí beleza, fui dormir, falei, nem acordei pra corrida. Aí naquela época eu já tinha celular. Aí toca o telefone celular, era esse meu amigo que acordeu antes, falou assim, cara, um acidente feio com o Senna. Estão falando que ele pode ter morrido. Aí eu falei, o quê? Aí eu liguei a televisão, na ressaca ainda. Aí vi e falei, pô, sério. Aí toca o telefone, era o pessoal da Jovem Pan. Vem pra cá. Corre tinha pra a cá. Turma de lá e eu ia ficar dando um apoio aqui, ligando pro Maurício Gugelmin, pros pilotos. E fiquei até às 6 horas da tarde, cara. Na morte do Senna. Todo mundo lembra, né? O dia do Senna, né? E aí eu lembro que tava chovendo onde eu tava em Macaé. Macaé. Eu estava em Macaé na casa do meu primo. Já fiz jogo lá em Macaé. Eu tava em casa em São Paulo. Mas tava chovendo em São Paulo? Não. Macaé tava chovendo. Porque eu fui a pé. Uma manhã fria. Tava chovendo. E eu lembro que a minha mãe, ele morreu num domingo. Eu não me lembro se ele já veio na segunda ou na terça. Eu acho que ele veio na terça. E a minha mãe estava chegando no aeroporto de Guarulhos. Eu fui buscar. E eu cruzei com
o corpo de bombeiros... Caralho. Foi multidão, uma cena... Multidão. Assim, eu passando na 23 de maio, Caralho, e Theo. pra entrar eu cruzei ali na 23 de maio. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu tava no lado contrário, então tava Sim. liberado. Sim. Tava liberado pra mim. Eu olhava assim, Parou nossa, São Paulo. que é isso, Parou. né? E aí a gente cruzando assim, e o povo triste, sabe? O povo triste mesmo. Parecido com isso foi o acidente do 11 de setembro nos Estados Unidos, que eu morava lá, morava em Miami. E eu fui buscar o Alê na escola, né? Porque o Alê tava na escola. E aí falou, ó, vendo televisão, vai lá buscar e tal. Esse é outro Eu dia que fui eu lembro buscar. direitinho também. Cara, o povo tava muito triste. Acordei, e antes eu não tinha costume de ligar a TV em casa. Eu acordei, tomei banho, falei, vou pra rádio. Eu tô no corredor ali da PAN, tinha os botecos com as TV, né? Aí eu olhei assim, um negócio, sendo aquela fumaça preta. Eu falei, cara, um vulcão, que porra é essa, bicho? E todas as TV mostrando isso, né? Aí eu cheguei mais perto, o cara dá um avião, eu falei, nossa. Esse dia foi um dos dias que a gente não fez o Pânico. Ah, vocês não fizeram o Pânico? Eu tava de férias, você sabia do E- Pânico? Eu vim da minha casa. A gente não fez o programa. Eu tava de férias. A Foi as gente primeiras não fez férias o que eu programa. tive. E esse negócio foi tão forte assim nos Estados Unidos, porque eu lembro que... Também todo mundo lembra o dia, eu, né? eu não Direitinho. lembro, né? Minha mãe conta que ela me buscou e tal, e aí me deixou na TV 1 hora assim, eu tinha 4, 5 anos, né? E a TV lá era, assim, só desgraça, Só. né? Falando aquilo 24 horas. Eu fiquei meio traumatizado é. de ver, sabe? Parece que eu fiquei foi mancando foda. uns 2 dias, assim, de ansioso. Foi foda. Foi Foi- não. Lá o pessoal à fez noite, muita... à noite eu fui pra PSN porque a gente tinha jogo, e o jogo aconteceu, né? A gente tinha Mesmo Libertadores, com acidente. eu acho. Acho que tinha Libertadores. Era aqui, né? A gente transmitia de lá. Eles ficaram, vamos transmitir, e eu fui. E você olhava assim, pouca gente na rua, mas quando você olhava o carro, eles estavam destruídos, cara, sabe assim? Aquilo deu uma porrada tão grande neles. Dizem que Então, foi o primeiro Tá. dia que a Disney fechou. A Disney fechou, é? Foi a primeira vez, né? Agora na pandemia Depois ficou da fechando o pandemia, tempão. não, acho que foi isso Mas mesmo, né? antes a Disney nunca tinha fechado. Sempre abriu. Cara. E o 11 de setembro foi a primeira vez que a Disney fechou na história, assim, do parque, né? Eu liguei numa rádio Não, foi cubana. muito punk Quando aquilo. eu fui pegar o Ale, eu liguei numa rádio cubana e tinha uma pessoa em Washington. E o cara narrou o avião caindo em Washington. Caralho. Eu tô vendo um avião, tô vendo um avião, tô vendo um avião. E pá, o quê? É, porque- o quê? E tal. Porque o primeiro foi assim, eu me recordo, Caralho. porque eu tava em casa Deixa eu fazer um pipi. e eu trabalhava com um cara que eu adoro. Eu lembro até o cara que me ligou, o Fernando Noronha, Luiz Fernando Noronha, que era um jornalista da Jovem Pan do Rio. Certo. E eu tava já em São Paulo, mas eu tava de férias na minha casa, casa da minha mãe. E aí, toca meu telefone lá em casa, falou assim, bicho, você tá vendo televisão? Eu falei, não. Pô, acabou de bater um avião no World Trade Center, liga aí pra você ver. Aí eu liguei. Que aí já tava, quando deu Sim. o acidente do primeiro avião, Ficou olha, ficou aquela Globo, olha, um acidente, plantão e não sei o quê. E, cara, o segundo e foi ao avião... vivo. O segundo foi ao vivo, cara. Ao vivo. E o caralho, que isso, velho? Aí todo mundo achou que era Replay do primeiro. primeiro, né? e não era. Ninguém tava entendendo o que tava Era. acontecendo. Foi ao vivo. Foi muito louco, velho. Foi um negócio Aí meio... depois foi o terceiro em Washington. Não, teve um no Pentágono. Isso. E teve um que a E teve galera... um que Que a galera foi... A galera jogou o avião no chão, né? É, Dizem foi. pra onde que tava indo aquele? A gente, O do pra Casa Pen- Não foi o Branca? do Pentágono. O Pentágono chegou a cair dentro do Pentágono? Caiu? Caiu numa O- parte do o que Pentágono. caiu no chão foi porque o pessoal do voo escutou, né? Porque naquela Eu não época sei eles pra tinham onde ele jeito... tava indo, não. cel- Não sei se era Casa Branca. É, eu não sei. Alguma coisa O assim. pessoal dentro do voo, avião. eles escutaram que tava tendo um atentado e falaram assim, a gente vai morrer, temos que fazer alguma coisa. E aí eles fizeram um motim nos caras Não, lá. pegaram os caras e Pegaram e porrada aí o comeu. avião caiu no chão. Tem até acho que um documentário sobre esse voo específico. É. Ou um Agora, filme. é Tem. muito louco Né? isso, né, cara? É muito louco.